Consegue subir, pastor? Vamos? Aí, grande a vitória. Essa vida aqui é tudo vaidade, né? Tudo passa. Salomão era um homem que em Crônicas tinha várias concubinas, né? Depois ele chegou em Provérbio e mudou um pouco o pensamento dele. Ele falou, não é bom que o homem tenha muita mulher. Aí chegou em Eclesiastes, o mastro, o Nestro, que era do rei, se tornou uma bengala para ele, né? Ele se olhou no espelho e falou, nossa, esse sou eu, Salomão? Um espectro de homem? Aí ele falou em Eclesiastes, nesse mundo, tudo passa. Tem tempo para tudo, mas tudo é vaidade. Só não passa a palavra do Senhor. Aleluia! Abram suas Bíblias em em Marcos. Não, Lucas, desculpa, igreja. O médico Lucas. O Evangelho segundo Lucas é um dos melhores mais escritos, porque Lucas era médico. Repita comigo, médico. Então ele escreveu com perfeição, né? Ele era um médico. Como é que um médico se converteu ao cristianismo, né? Porque médico, ele acredita na medicina. Médico acredita na matemática, na ciência. E esse médico se converteu ao Cristo, que naquele tempo não tinha tempos que nem hoje. Estava começando o cristianismo. Diz aqui em Lucas, capítulo número 16, serei breve, versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, capítulo 15. Todos acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é só para o pastor, o presbítero, o evangelista, o diaconisa, o cooperador para pregar. Aqui é uma ordem que antes dele subir para o céu, ele deixou para cada um que está aqui. Não é só para o pastor Paulo, para a pastora, a pastora Cida, o cooperador Alexandre e todos que estão aqui. Todos. É uma ordem, não um pedido. Todos têm que pregar a palavra do Senhor e fazer o id. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguiram aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita. Então, antes dele subir, ascender ao céu, ele nos deixou essa ordem para nós pregar o evangelho. E não tenha medo. Aí, sabe o que eu me baseio nesse evangelho aqui? Ele falou que não vai pegar em serpente. Olha o poder que ele nos deu. E se nós beber algum veneno, alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum para nós. Que medo que nós vai ter, igreja? Está aqui na palavra do Senhor. Você pode beber veneno que não vai te acontecer nada. Você vai pisar em serpente. Então praticamente nós somos invencíveis. É o que está dizendo aqui Jesus a subir ao céu. Eu lembro uma passagem que eu li de um missionário chamado Adoniran Hudson. Esse missionário era para ele queria ir para um lugar, mas Deus mandou ele para um lugar que lá não pode entrar crente.
Cristão não entra, mata. Lá no Sri Lanka. E é lá que ele foi. E ele pregou lá a palavra do Senhor com a mulher dele e com os filhos dele. Ele foi vituperado, pisado, botaram ele numa tábua cheia de prego, mas ele não desistiu. Ele ficou 10 anos preso. A mulher dele morreu. Aí perguntaram para ele: Adoniran, valeu a pena? Não. Eu converti 10, nem sei se eles são crentes. Agora, os historiadores, os teólogos, rodaram o tempo, naquele século 1870. E lá tinha milhares e milhares de evangelhos. Como que pode? Porque nem a Cruz Vermelha, quando tem uma catástrofe, pode entrar lá dentro para não levar a palavra do Senhor. E como que lá um país que veio tanto cristão? É que o Adoniran Judson, ele aprendeu a língua da Sri Lanka. E ele fez um papelzinho, né? E botou: Jesus Cristo cura, liberta e salva. Aleluia. E hoje, igreja, nós estamos na modernidade. Nós não temos só um papelzinho. Nós temos um folheto com o carimbo da igreja. Nós temos o WhatsApp. E por que nós não evangelizamos? Por que nós não saímos da zona do conforto? Não quero falar isso aí para ofender ninguém. Seja para mim também, né? Que eu e a pastora Cida, nós estamos se sentindo mal, doente de não evangelizar. Se cada um aqui de vocês não jogasse a responsabilidade do evangelismo no pastor ou na pastora, não é o pastor. Quem tem que evangelizar é ele. Ele é o líder da igreja. Mas a Bíblia me fala diferente. Ela fala que ide, estão todos. E nenhum pedido é uma lei. Leva o evangelho para o seu vizinho. Se não levasse o evangelho, ele não estaria aqui. Não teve uma pessoa que teve coragem de invadir a minha casa e falar de Deus para mim? Senão eu não estaria aqui hoje. Quantos aí fora estão precisando levar uma palavra? O seu vizinho. Você sabe o antídoto da salvação: Jesus Cristo. Se você tem um antídoto do câncer e você não passar, você é um criminoso. Nós sabemos qual é o antídoto da salvação e nós guarda para nós. E não leva para o vizinho, no seu trabalho, na escola. E ainda dizem que nesse país é o país que mais cresce de irmãos em Cristo. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Se aqui fosse realmente as pessoas convertidas com o amor em Cristo e o amor no próximo, isso aqui seria uma beleza. Mas não é assim. As pessoas vêm aqui para frente, eles dão um passo. A gente faz o que manda ser dito. Aceita a Jesus Cristo como seu legítimo Salvador? Aceito. Mas ele não muda. Evangelho é renúncia. Evangelho é transformação. É mudança de vida. Tudo aquilo que, se você roubou, você não rouba mais. Se você matou, você não mata mais. Se você bebeu, você não bebe mais. Há uma mudança no Evangelho. Eu creio nesse Evangelho que ele muda. Como mudou a minha pessoa, mudou a da pastora, do meu enteado. Esse é o verdadeiro Evangelho. Genuíno. É o que muda a pessoa. E não tenha medo. Vai em qualquer lugar, porque ele falou que você vai pisar em serpente. Ele falou. O homem que não tem mentira na boca e não se arrepende. Ele vai pisar em serpente. Nós vamos pisar em serpente. E qualquer líquido mortífero não vai nos matar. O que nós vai temer? E se nós morrer,
Nós vamos falar que nem Paulo. Viver em Cristo é glória. Morrer é lucro. Viver em Cristo é glória. Morrer é lucro. Vamos pregar o Evangelho. Tirar essa responsabilidade só do pastor e da pastora, que são os anjos da igreja. Todos. Aqui é um exército. Aqui é o exército do Senhor. Tem uma hierarquia, claro, tem o cooperador, o evangelista, o presbítero e o pastor. Se você não é submisso ao pastor, você vai ser submisso a Deus. O pastor Paulo, eu estou vendo ele ali, ó, de camisa branca. Se eu não for submisso a ele, eu vou ser submisso a Deus, que eu não vejo. É o meu entender, não é o meu. Esse aqui é a minha bússola, ó. Por isso que quando nós estávamos lá na cidade de Perus, nossa, vocês não têm medo de entrar em tudo que é boca biqueira, sei lá o quê, que raio, não. Porque aquele poderoso está com nós. Ele falou que não vai pisar em serpente, que eu vou beber qualquer coisa e nada vai me fazer mal. E nunca nos fez mal. Sabe o que trouxe para nós? Alma. Alma. Eu queria que nessa noite cada um de vocês tivesse uma ânsia, uma vontade de ganhar alma. É uma das melhores coisas que pode acontecer na sua vida. Melhor que cheirar farinha, melhor que fumar maconha, melhor do que beber. É uma alegria fora do comum quando uma alma se entrega realmente ao Senhor. É o que falta hoje nas igrejas. Não estou falando daqui. As igrejas hoje, elas só querem saber do conforto, aí, de sentar, entendeu? Botar um terno, uma gravata. Eu sou o cara, eu sou o pastor, eu prego, entendeu? Esse não é o evangelho. Nós temos que levar a palavra, fazer que nem Saulo, não ficar nesse quadrado. Olha quantas pessoas tem, ó, soldado, soldado, soldada, soldado, soldado, soldado. E estamos com um batalhão aqui de soldado. Imagine todos nós saindo para fora e levando a palavra do Senhor. E essa igreja aqui estaria lotada, já estaria abrindo outra filial, e outra, e outra. E fechando tudo que é biqueira, tudo que é o que não presta. Mas as pessoas querem a zona de conforto. É mais fácil ficar aqui na igreja e escutar o pastor falar, a pastora, que ela dá o ensinamento. E nós? Nós também temos que crescer, gente. O soldado não vai ficar só soldado, vai ficar sargento, general. Deus quer homens valentes, que nem os gideões, que saem fora de Mongaguá. Não, mas Mongaguá, até eu mesmo, repito, eu falo, nossa, Mongaguá é Lodebar. Eu já falei isso mesmo. Aqui parece Lodebar. Não tem terra seca para Deus. Aonde você cavar, flui água. Aonde você fagar, ó, jorra água. E não tem filisteu nenhum para entupir. Porque nós vai e cava de novo, nasce água. Nós cava de novo, nasce água. Então, igreja, vamos se conscientizar. Vamos fazer um grupo aqui, ó, de evangelismo. Nem que for domingo de manhã. Sair, entregar e falar de Deus. Não somos entregadores de panfleto, que eu falei ontem para a pastora. Eu não sou entregador de panfleto. Não, isso é propaganda. Você tem que falar e conversar e ver o que ele quer. De repente ele quer um culto na casa dele. De repente ele está necessitado na casa dele de um culto, como já aconteceu comigo e com a pastora. Nós entregamos o folheto, oh, vocês vão em casa? Sim. E daquela casa foi visitante, outra campanha. É o efeito dominó. O diabo, quando ele entra na sua casa, ele não bate palma não, meu querido. Posso entrar? Ele entra na sua casa e destrói. Porque eles vêm para matar, roubar e destruir. Agora o nosso exército pede. Você quer uma campanha? Você vê a diferença? Um é atrevido, o outro é prudente.
Então nós temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados. Vamos ser ganhadores de alma, porque falta pouco tempo, gente. A porta já está estreitando. O homem, quem é pedreiro, sabe, o homem reformou a porta, ó. Ele reformou bem a porta. Mas quem sabe é Deus, ó, a porta está assim. Vocês estão vendo o noticiário. Aqui ninguém é bobo. Todo mundo tem internet. Está fechando cada vez mais a porta. Fulano está se alinhando com todos os países comunistas. É Cuba, é Venezuela, é Argentina. Entendeu? Isso aqui vai virar o caos. Ah, pastor, você tem um microfone aí, você entregou uma mesa para nós. Você só está falando de vai acontecer isso aqui do mal. Não é eu. É aqui. É para se cumprir. Então, diz a palavra do Senhor que o justo, não o crente, o justo não mendigará o pão. Então se aprofunde cada vez mais em Deus. Não importa a sua circunstância que está aí fora. Você está com Deus. Mergulha nele. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deixando o pastor Paulo para a frente. Amém? Em nome de Jesus. Igreja, você coloca de pé em nome de Jesus, amém? Em referência ao anjo da igreja. Levante a sua mão para a frente e me ajude, igreja. Senhor Deus, meu Pai, obrigado pelos louvores que foram entoados, que falou com cada um aqui, ó. Obrigado por tudo, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui, ó, como os irmãos, em união. Aqui está o nosso líder, o líder da igreja, o pastor Paulo. Senhor, usa ele agora, Pai. Coloca, Senhor, unção na boca dele, Pai. Derrama do seu espírito sobre a vida dele, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor está mandando, não o que cada coração está querendo. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, podem sentar-se. Em nome de Jesus. Irmãos, abram vossas Bíblias rapidamente. 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 16. Eu vou ler rapidamente, pode estar sentados mesmo. Vou estar lendo com vocês. Aleluia. 2 Crônicas 7, do verso 11 ao 16. Amém? Quem já conseguiu abrir? Aleluia. 7 Crônicas, 2 Crônicas 7, 11. Aleluia. Rapidinho, rapidinho. Vou começar. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E na sua casa prosperadamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuvas, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora
estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Até aqui, aleluia, glória. Irmãos, Davi, depois que ele resgatou a arca, que já havia se perdido, a arca ficou muito tempo perdido nos filisteus. E ele aprendeu como se ia buscar a arca, porque também teve consequência, que ele fez de qualquer maneira. Carregou a arca em carros de boi, embora seja carros novos, pode ser aqueles gados de exposição, não interessa, porque a glória de Deus ela não pode ser levada de qualquer maneira, muito menos em carros de boi. E havia um ensinamento de que a arca, a presença de Deus, precisava ser levado sobre os ombros dos levitas, com os varões de ouro, e precisava ser com toda uma cerimônia para carregar a presença de Deus. E Davi, quando conseguiu fazer isso, que resgatou, que viu a prosperidade, o avivamento na casa de Obed-edom, ele soube durante somente 3 meses aquela vida que sua mulher estéril, o rio secou, os gados já estavam morrendo, as suas plantas já estavam estéreis, já estavam secando, e tudo isso foi mudado, porque a presença de Deus estava na casa de Obed-edom. Aleluia. E ele soube subtrair isso, ele soube trazer para ele essa oportunidade que ele teve. Quantos têm a oportunidade de ter a presença de Deus e trata de qualquer maneira? Não valoriza como é prioridade. Irmãos, a presença de Deus, ela muda a vida do ser humano. Ela traz, irmão, bálsamo, os olhos brilham, a alegria invade o seu ser, a esperança lateja no teu peito, porque a glória de Deus está na casa. Aleluia. Ei, queriamasuricovanai. Irmãos, e então Davi ansiava, depois de tudo isso, ele ansiava construir uma casa para Deus, apesar de Deus não habitar em templos humanos, mas o Senhor concordou com certa maneira e ele construiu o templo. Aliás, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo, porque as suas mãos derramou muito sangue, era um homem sanguinário, mas o seu filho, a sua posteridade, pôde construir o templo do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, naquele templo. E disse que ali Deus ouviria as orações, perdoaria, porque Salomão já tinha feito essa oração. Senhor, se porventura os teus filhos pecarem, se os estrangeiros se chegar e fazer parte do culto, o Senhor perdoa. E aí o Senhor ouve a oração de Salomão e disse, irmãos, e o Senhor fala que Ele perdoaria. Mas, queridos, nós precisamos ver algumas coisas. Todas as vezes que o Evangelho, todas as vezes que há um avivamento, é porque houve uma crise. E este povo estava em crise, porque eles haviam perdido a arca, e eles estavam em desalento. E então, havia uma proposta de avivamento quando Deus falou, se o povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso era uma proposta de avivamento, irmãos. E essa proposta está hoje para nós. É como se Deus estivesse falando para você hoje. Mas, se o meu povo, tem muitas pessoas que ainda não têm consciência de ser povo de Deus. E é preciso isso, você assumir esse compromisso, porque Deus ele já fez o compromisso. Precisa você ser, porque você, povo
escolhido, sacerdote real, o Espírito Santo mora em você, você foi regenerado. Então, se você é povo de Deus, você crê nisso, levante a tua mão se você crê nisso. Então você é povo de Deus. Se você é povo de Deus, então você crê no avivamento do Senhor. E nós temos que querer isso, irmãos, porque nós passamos por uma crise, nós estamos em tempo de crise. Porque o país atravessa grandes dificuldades e nós não podemos ser egoístas de achar que só nós vamos para o céu. Mas nós temos que estender também a palavra de Deus para aqueles que estão se perdendo. E por isso então temos uma crise. Se a nação não está bem, nós também não podemos ficar bem. Precisamos interceder pela nação, porque tem muita gente ainda que está cega e precisa ser alcançado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, irmãos, nós temos uma identidade. Nós somos povo escolhidos de Deus. Somos povos adquiridos por um Deus zeloso, um Deus completo em si mesmo, que nos alcançou para mostrar a magnitude e o esplendor da glória celestial. Aqueles que conseguem entender isso, não fica titubeando. Titubeando é isso? Em dois pensamentos. Não fica, porque a glória chegou até você e houve conversão genuína na tua parte, porque o Senhor se revelou e você quis buscar como uma pérola que você acha, e você vai cavando, até achar aquele tesouro. Se você tem certeza que a esplendorosa presença de Deus vai te trazer à tona com vida e abundância, você deve ir de encontro a isso, sem reservas. Não tome banho só no dedão do pé, tome banho. Pedro disse para o Senhor, quando o Senhor foi lavar os seus pés: Senhor, somente os pés, Senhor, para lavar. E Jesus falou assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, ele não queria que lavasse os pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele: Senhor, então me lava por inteiro, me dá um banho. Ele era meio atirado, Pedro. Ele queria tomar um banho na glória de Deus. Irmãos, ele entendeu bem, porque não queria ficar fora da glória, não queria perder essa oportunidade de estar fazendo parte do reino de Deus. Houve grande transformação na vida de Pedro, um homem tão bruto, um homem tão rude. Por isso que eu acho que nós todos somos chamados, irmãos, para adoração. Aqueles que têm um coração duro precisam ser quebrantados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você sabe que uma vez perguntaram para Russell Shedd, um homem que traduzia a Bíblia e escrevia a Bíblia. E ele então perguntaram para ele: qual que é a maior dificuldade no cristianismo? E ele falou assim: o coração duro. É a maior resistência do Evangelho. A pessoa orgulhosa, a pessoa que não é quebrantada, a pessoa que não entendeu ainda o reino de Deus e não se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, e por isso muitas vezes a pessoa sofre sem precisar, porque o coração duro, o orgulho, ele sofre, irmão. A pessoa corrói, o orgulho, ele corrói a pessoa por dentro, sendo que não precisaria de ter esse orgulho. Se você fosse maleável, sabe, a espinha dura não se dobra, a coluna dura não se dobra de dura cerviz. Porque para seguir a Jesus precisa ser servo, precisa servir ao Senhor. Está pronto, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Tem muitas pessoas para ser alcançado, mas usa-me a mim, Senhor. Aleluia. Pessoas que têm dificuldade de reconhecer o erro, não admite pecado. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando e falando: Senhor, eu sou pecador, mas eu preciso de Ti?
como aquele pecador publicano, que ele nem sequer levantava os olhos para o céu, e batia no peito, e dizia: ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. Enquanto que o outro dizia: Senhor, eu não sou como aquele publicano, eu dou o dízimo de tudo, jejuo e oro. Mas aí, irmão, estava mostrando com a mão o que a outra estava fazendo. Mas já o publicano, pecador: Senhor, ser propício a mim, que sou pecador. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele te exaltará. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia. Precisa humilhação, irmãos, diante de Deus, para reconhecer a sua soberania, reconhecer os seus erros, reconhecer a sua falha, reconhecer que nós falhamos. Mas o homem, quando ele reconhece a sua falha, ele tem mais predisponibilidade de acertar, porque, irmão, ele não encobre o erro, como Davi disse: porquanto ocultei os meus pecados e os meus ossos secaram como câncer. Então não encubra, mas declare. Quando você errar, seja limpo, seja com uma alma limpa, não encubra os teus erros, não seja orgulhoso para encobrir os seus erros. Se o meu povo se humilhar e orar, a oração, ela tem um poder, irmãos, de nos levar para perto de Deus. A poderosa oração que faz tanto efeito. Queridos, nunca houve vitória espiritual sem oração. Nunca houve avivamento sem oração. É preciso orar, é preciso se ajoelhar diante de Deus, tirar os teus momentos. Qual foi a última vez na sua agenda que você separou um lugar para orar? Qual foi o momento que Deus tem te chamado e você tem recusado orar? Você está muito ocupado, tem muitos afazeres que não possa orar. Sem oração, a estrada para Deus está bloqueada. Sem oração, o Senhor não pode atender o seu povo sem oração. Não seja como a mula que precisa de cabestro, não seja como aqueles: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você tem um pai, você tem dono, você, irmão, tem direção, você tem, irmão, promessa de Deus para a tua vida. E nós precisamos se portar como os verdadeiros homens e mulheres de Deus, intercessores, pessoas que se humilhem mediante a potente mão de Deus, pessoas que realmente se tornem filhos de Deus, porque o Senhor está declarando para a igreja: se o povo que se chama pelo meu nome, o Senhor declara para a igreja que sois povos de Deus. Aleluia. Elias, irmãos, prevalece em oração, e os céus derramam chuvas com abundância. Jacó prevaleceu em oração, e Deus mudou a sua história e o seu nome. Ezequias prevalece em oração, e Deus livra de um terrível ataque assírio. Neemias prevalece em oração, e a cidade que estava 140 anos debaixo de um escombro é reconstruída. Aleluia. A oração, ela vence, queridos. Pastores coreanos, em um retiro espiritual, permaneceram em oração e houve um avivamento. A oração, ela traz avivamento. Ela traz a presença de Deus para a tua vida. O Senhor nos ensinou a orar. Aleluia. Eu faço uma pergunta para você. Talvez você não queira, não precisa responder. Se eu perguntar a você, se o avivamento dependesse de sua oração, ele viria? Responda para Deus. Como está a sua vida de oração?
quão comprometido você é com a oração. Aleluia. Sem oração não tem intimidade com Deus. Sem oração a janela do céu estão cerradas. O caminho está bloqueado. Aleluia. Oh, glória. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Aleluia. Quando você ora a Deus, o que você pede? Pela minha família, eu oro pelas minhas finanças, eu oro pela minha casa, eu oro por tudo. Mas não é isso. Quando Deus está falando, se você me buscar, irmãos, eu preciso buscar a Deus, declarar a Ele. Tem momentos, é pecado pedir as coisas? Não. Seja conhecido diante de Deus com súplicas e tudo. Mas aqui está falando de você me buscar a minha face. Será que você consegue, em um determinado momento, sem pedir nada, mas pedir que a presença de Deus esteja no teu interior? Que a presença de Deus venha até você. Aleluia. Eu não quero a Deus, não o que Ele pode proporcionar, mas a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Aleluia. Ah, Deus. Êxodo 33:15. Moisés fala para Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Irmãos, o anjo, Deus queria mandar um anjo. O anjo é bom, Moisés, o anjo é bom. A cidade prometida é boa, mana, leite e mel. Mas a tua presença, Senhor, a tua presença é maior que tudo. Nós só vamos se o Senhor for conosco. E Deus tinha, irmão, se irritado com o povo, porque o povo não quis ouvir a Deus, mas quis ouvir Moisés falar através de Deus. Quantos são assim? Quantos procuram igreja procurando alguém que possa falar através de Deus? Parece que o véu não foi rasgado. Parece que Deus, Ele não tem o poder de falar com você, porque as pessoas ainda procuram pessoas para trazer profecia. Ah, pastor, você não acredita em profecia? Eu acredito, irmão. Eu paro, já falei isso aqui, eu paro, que se estiver pregando, eu paro para escutar uma profecia, mas se ela estiver dentro da palavra de Deus. Porque muitos profetas hoje têm errado, e não é proibido você testar o profeta. A palavra de Deus fala: testai os profetas. Se ele tem fruto, se ele tiver fruto, você acredita nele. Se ele tiver fruto, porque a árvore que não der fruto, o machado já está na raiz. Então, se não tiver fruto, é engano. Por quê? Porque ele é fariseu, porque ele só faz o que vocês querem, ele só quer mandar vocês fazer, mas ele mesmo não faz. Isso é um equívoco muito grande. Deus não está nesse negócio. Por isso é importante que você, quando você se afilia a uma igreja com os pés no chão, do verdadeiro evangelho. A palavra de Deus é o suficiente para nós. A palavra de Deus, irmão, é a profecia. E eu digo mais: se Deus usar um homem de Deus, eu creio, com essas condições que eu falei para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é muito sério. E Deus, então, se o meu povo que se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei os vossos pecados. Muitas vezes o Senhor, irmãos,
Deus não está com os ouvidos tampados para que não possa escutar a oração. Mas por que então que às vezes a gente ora e Deus não atende? Por que Deus não atende a oração? Eu vou ler um versículo para vocês, que está em Isaías 59:2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O ouvido de Deus não está agravado, mas os pecados fazem com que Ele não ouça. Amém? E sararei a sua terra. Já estou terminando, irmão. Por que sararei a sua terra? Porque o pecado, ele traz doença para a alma, traz doença para o povo. E nós precisamos da cura. Nós precisamos, a igreja precisa da cura. Todos nós precisamos da cura de Jesus. Irmãos, e Ele tem a cura para nos dar quando nós confessamos o nosso pecado. Quando o povo se redime. E Ele disse que quando você pecar, quando acontecer todas essas coisas, que Ele ficar ultrajado e mandar o gafanhoto, que não mandar as chuvas. E Ele disse então, se o povo se humilhar e orar, se converter dos caminhos, Ele voltaria com a sua misericórdia. É o que Ele tem feito. A sua misericórdia está explanada sobre a igreja. A oportunidade que nós temos de se redimir, ainda dá tempo de você colocar a tua vida no altar para fluir rios de água viva. O Senhor almeja que você tenha isso na sua vida, que você reconheça-o como galardoador, como curador das nossas feridas, como restaurador, como avivamento que Ele tem para nós. Irmãos, o avivamento ele está prestes quando o povo se humilha. E nós estamos precisando do avivamento, porque os tempos são difíceis. E a igreja, irmãos, eu pergunto para vocês, será que essa nação ainda tem jeito? Será, irmãos, que ainda tem? Tem sim, porque esse poder está nas mãos da igreja. A igreja não tem o poder de descer chuvas do céu, de descer o avivamento. Não é a igreja, é Deus que faz o avivamento, mas a igreja prepara. A igreja é o órgão preparador do seu povo para receber a glória de Deus. E a igreja precisa continuar preparando. E uma igreja sadia é uma igreja que ouve a igreja, porque a chave, irmãos, ainda está na obediência, para que você alcance os patamares de Deus. Ao contrário disso, os ais da vida aparecem e as pessoas não entendem por que está sofrendo. Aleluia. Glória a Deus. Sararei a sua terra. A vossa família, nossas famílias precisam da cura do Senhor. Amém? O melhor lugar, irmão, onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Ele te chamou, como disse o pastor César, não foi para poder ficar na igreja. Nós estamos treinando, pessoal. Nós estamos fazendo treinamento. Venha participar, para que você não se torne somente um cristão de banco. Vai chegar uma hora, irmãos, que a palavra não vai ter peso para você, porque você já conhece, já vai estar cheio. Mas aí, irmãos, é hora de trabalhar, é hora de colocar em prática, porque nós não somos só ouvintes, mas temos que ser praticantes dessa palavra. Irmos, pregarmos o evangelho. Talvez eu poderia perguntar para você, em quanto tempo você é cristão, quantas almas você já ganhou para Jesus? Não responda. Esse ano, você ganhou alguém para Jesus? Falou do amor de Deus para alguém? Eu vou orar para que o Senhor, com seu Espírito, incomode você a fazer essa bendita obra que os anjos queriam fazer, mas Ele ordenou a nós para levar a boa semente e plantar em boa terra.
se você já aprendeu a orar, se você já aprendeu a adubar a terra com oração, você precisa agora colocar em prática tudo que você está ouvindo. E é muito bom, irmãos. Não há festa no céu quando um cego enxerga, quando é curado. Não há festa no céu quando um coxo começa a andar. Não há festa no céu quando há um milagre físico. Mas há um milagre no céu quando um pecador se arrepende. Quando uma alma que vale mais do que o mundo inteiro se rende aos pés do Senhor, assim como eu e você nos rendemos ao Senhor. O Senhor quer levar adiante, porque Ele primeiro nos chama, depois Ele nos restaura, depois Ele nos capacita e depois Ele nos envia. Irmãos, plante a semente nas almas e o Senhor vai cuidar de ti e vai colocar aquela pedra no teu galardão. Está lá guardado, em nome de Jesus. Quantos entenderam a palavra de Deus hoje? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Bendito eterno Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra de despertamento, pois a nação precisa da igreja fervorosa, a igreja precisa do avivamento, a igreja, Senhor Deus, ó Pai, ainda é o farol, o luzeiro da nação, do mundo. Através do Senhor, ó Pai, a igreja propaga salvação, propaga, Senhor Deus, ó Pai, a tua unção que despedaça o jugo, que trabalha nas vidas. Senhor Deus, quantas vidas estão, Senhor Deus, se perdendo, Pai, porque a tua igreja está omissa, a tua igreja, Senhor, se acomodou. Nós lembramos, Senhor, de tantos avivamentos, que é onde foram fechados biqueiras, onde foi fechado bares, onde as pessoas abandonaram os ídolos. Senhor Deus, tantos foram os lugares. Começa aqui, meu Pai, um avivamento em cada ser aqui, Senhor, porque não é por nós, mas por Ti, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor anseia usar a Tua igreja. Eis no povo aqui de alma aberta, trabalha. Se há algum obstáculo, Senhor, cura, expulsa. Se há algum, Senhor Deus, obstáculo para fazer a obra, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, porque o final já está às portas, Senhor. Os sinais já se mostram cada vez, Senhor. E nós, Senhor, não poderemos dormir, Senhor Deus, tranquilo, enquanto as almas se perdem. Como disse o missionário, Senhor Deus, me dá almas, ou senão o Senhor tira a minha. Que desafio, Senhor, que audácia. Ó Deus, mas precisa ser assim, Senhor. Nós amamos as almas, Senhor, assim como o Senhor ama. Nos amou primeiro, dando seu Filho unigênito. Aleluia, eu agradeço a rica oportunidade, Senhor. Espírito Santo, sopra nessa igreja. Dá uma semana de paz, uma semana de alegria, de determinação. Que o teu povo, Senhor, possa pensar, Deus, em enriquecer cada vez mais na sua presença. Em nome de Jesus, eu entrego aqui a pregação. Amém. Quero só passar uns recados para os irmãos, e aí a gente já vai impetrar a bênção e nós vamos embora. Quarta-feira temos célula lá na Marcelino, no número 2575. 2575. Obrigada. 1575, acertei? Então, irmãos, nós teremos célula lá na Marcelino Rodrigues de Meira, 1575. Aleluia. Olha que eficiência, gente. Jesus responde oração. Vamos lá. Estava orando por tanta eficiência junto aí, que benção. Então, domingo, a EBD,
8h30 da manhã estamos aqui já para tomar café, quem não tiver de jejum. É importante que os irmãos venham, os irmãos que querem cooperar